Doutor Márcio Conrado, por que o deputado André Moura e o senador Eduardo Amorim são objeto, então, dessa investigação e com uma determinação de quebra de sigilo? Veja, a gente, na verdade, tomou esse fato como surpresa, tanto o deputado quanto o senador. Jamais soube de qualquer investigação em relação às eleições de 2014, quanto à eventual compra de votos. Isso, na verdade, tem nascedor em uma outra investigação, onde terceiros estão sendo investigados por outros delitos, e se pegou uma captação de uma conversa particular, onde supostamente estaria havendo... Essa conversa teve a participação direta dos dois? De nenhum dos dois. Conversa de terceiros? De terceiros, uma conversa particular, entendeu? Então, é um fato isolado que o deputado e o senador não têm qualquer interferência, conhecimento ou mesmo participação. E nós estamos tranquilos porque, a partir do momento que, como eles têm foro especial na Corte Suprema, então, a partir do momento que isso vir à tona em relação à sua intimação, eles vão prestar os esclarecimentos necessários e, ao fim e ao cabo, nós aguardamos que isso seja arquivado. Por que esse inquérito nasceu de uma investigação sobre supostos crimes de pedofilia, de prostituição infantil, e acabou no crime que seria eleitoral, ou seja, na compra de votos? Veja, isso também é uma surpresa para nós, porque, óbvio que numa investigação, qualquer situação que surge em relação a uma pessoa que detenha foro especial e que seja necessária a apuração daquilo que se ouve, você tem que encaminhar para o foro competente, né? Mas essa é uma situação que, na verdade, surgiu numa investigação aqui no âmbito estadual, e que a autoridade policial entendeu por bem, diante do que havia na interceptação, de encaminhar à autoridade competente para que se pudesse apurar esse fato. Esse fato agora que chega a nosso conhecimento, fato esse que, reitero, é um fato de uma conversa particular entre pessoas. O que é que essas pessoas dizem nessa conversa? Na verdade, nós não temos ainda todo o conteúdo do que foi, do que está sendo divulgado, até porque eles sequer foram intimados para prestar qualquer esclarecimento em relação a isso. Soubemos isso através da imprensa, mas o que a gente já apurou é que são conversas particulares de terceiros e que não há qualquer participação, conhecimento por parte dessas autoridades. Essas pessoas eram ou são aliadas do senador e do deputado? Creio que não, né? E a gente, na verdade, tem vários eleitores, e, inclusive a votação do senador Eduardo foi expressiva na última eleição. A votação do deputado André Moura também foi expressiva na última eleição. Passamos toda a eleição sem nenhum percalço em relação a fatos dessa natureza. É preciso deixar muito bem claro para quem nos assiste que essas duas autoridades tiveram toda a sua eleição sem nenhuma mancha em relação a qualquer acusação de compra de votos. E é por isso que nós estamos muito tranquilos que esse, na verdade, é um fato isolado, que esses terceiros é que devem explicar de como nasceu essa conversa. E quando, do lado da parte do senador e do deputado, a gente confia e espera que, ao fim e ao cabo... A conversa seria sobre compra de votos, compra e venda de votos? É o que está sendo divulgado, né? Mas compra e venda de votos, aí é bom você ter perguntado isso. Se nós, enquanto políticos ou parlamentares, a gente ter que, toda e qualquer conversa de natureza particular, está sujeito a esse tipo de coisa, eu não digo que, vindo a conhecimento, não tenha que ser discutido, mas é preciso ter muita cautela em relação a esse tipo de situação quando surge, porque, nesse particular, vocês observem que não há qualquer menção a dizer estou indo falar com a autoridade, estou indo falar com o senador ou com o deputado. Ao que me consta, não há nada a respeito disso. São comentários referentes a conversas de terceiros.
Por que vai e volta o deputado André é objeto de investigação? Veja, na verdade o deputado André não tem essa história de que vai e volta. Eu quero deixar muito bem claro que é uma situação que o deputado André hoje, ele não tem qualquer situação que macule a sua imagem enquanto político em relação às eleições de 2018. O deputado André hoje, ele não tem qualquer condenação no Supremo em relação ao que está sendo objeto de apuração no Supremo Federal. Ultimamente se divulgou que a Procuradora da República pediu a condenação com base em provas colhidas no próprio inquérito do Ministério Público. Sim. Quando, na verdade, toda a instrução do processo criminal demonstrou totalmente contrário ao que foram colhido pelo Ministério Público. Então é preciso que as coisas sejam muito bem esclarecidas, porque em relação ao que consta do deputado no Supremo Tribunal Federal, as provas que já foram objeto, inclusive, de uma instrução muito bem detalhada perante o juiz instrutor no Supremo, foi totalmente a favor da sua inocência, ou seja, comprova que tudo aquilo que foi objeto de apuração lá pelo Ministério Público não foi confirmado em juízo. O deputado André é réu em algum processo no Supremo? Não, o deputado André, na verdade, ele tem situações que estão sendo apuradas perante o Supremo Tribunal Federal e que a gente espera e aguarda que ao desfecho dessas situações que estão sendo apuradas, que venha a comprovar que todas essas acusações estão fadadas a um insucesso, ou seja, serão rejeitadas pela Corte Suprema. Certo. No caso da delação da Odebrecht, que aparece no determinado momento os nomes do senador Eduardo Amorim, do deputado André Moura, alguma informação? Não, ao que me conste, todas essas situações estão sendo, na verdade, conduzidas e afastadas do próprio senador e do próprio deputado André. São situações em que o nome deles dois não aparecem da forma como aparece contra outros investigados e não há nada em curso que venha a ser apurado contra o deputado ou contra o senador. Adversários do deputado André Moura, inclusive parte da imprensa, tem dito que o mandato dele hoje se sustenta numa liminar, é verdade? Totalmente equivocado essa informação. O deputado André, todas as suas decisões, ou todos os seus processos que foram objeto de apreciação por parte do Tribunal daqui de Justiça do Estado de Sergipe e que se encontram no Superior Tribunal de Justiça, todos esses processos foram reformados pelo Superior Tribunal de Justiça por reconhecer um flagrante cerceamento de defesa em favor do deputado. Ou seja, para que fique muito bem claro a quem nos está assistindo, são provas que foram requeridas e que foram indeferidas e que agora o STJ disse que essas condenações não poderiam sequer ter acontecido sem essa devida instrução probatória. E em relação ao Tribunal de Justiça do Estado, na sua última manifestação quanto ao processo do deputado André, houve uma vitória por parte da defesa de 2-1, onde o tribunal, já acompanhando a jurisprudência que vem se formando no caso dele, reconheceu também o cerceamento de defesa desse processo de improbidade e anulou a sentença do juiz de Pirambu. Então, o deputado André não tem nenhuma condenação em segundo grau, nem no STJ, que impeça ou que coloque qualquer obstáculo a ele nas eleições de 2018. Ele não corre risco, então, de ter na nossa ótica, não corre riscos, porque dentro da legislação eleitoral não existe nenhuma decisão que o impeça de obter o seu registro regular. E reafirmo, todas essas situações que vêm acontecendo com o deputado André, é bom que fique isso muito bem claro, todas essas situações que vêm acontecendo são situações em que estão sendo reconhecidas
reconhecido, na verdade, uma das garantias de maior valor da nossa democracia, que é você ter o direito a um processo, ao devido processo legal. E, no caso específico, a um processo onde você tenha ampla garantia de defesa, que, no caso específico do deputado, não vem sendo reconhecido na sua integralidade. Tanto é que as decisões que vêm sendo tomadas são no sentido de anular todas essas decisões locais para que seja dada a devida instrução desses processos. Deputado André Moura, ficha limpa? Ficha limpíssima. O deputado André Moura não tem qualquer óbice legal em relação à legislação eleitoral que o impeça de, nessas eleições de 2018, tomar o rumo que ele convier. Seja para o cargo de deputado, seja para o cargo de governador, seja para o cargo de senador. Isso aí está sendo discutido no seu agrupamento político. E em relação ao aspecto jurídico, nós estamos tranquilos que iremos enfrentar uma eleição sem esse tipo de problema. Os casos relacionados ao município de Pirambu estão superados? Oi? Estão superados? Do ponto de vista Veja, atualmente estão superados do ponto de vista eleitoral, porque não há qualquer situação hoje vigorante em vigência que o impeça de hoje registrar a sua candidatura, entendeu? Então, é bom que fique isso muito bem claro, porque, como você disse, existem vozes, muitas vezes em rede social, fazendo esse tipo de colocação, no sentido de chamar a atenção, mas a gente entende que tudo isso é vindo de uma oposição ao deputado André, diante da sua ascendência em relação à sua atividade política. Pergunta bem objetiva, o senhor já deve ter ouvido isso em algum lugar. Adversário diz, olha, o deputado André pode ser candidato sem problema nenhum, agora se perder a eleição é candidato à prisão. Por quê? Bom, você fica sem um foro. Veja, essa situação para mim é totalmente, eu posso dizer que incabível esse tipo de colocação. Porque, como já externei aqui, Gilmar, todo o caminhar do deputado André nos seus processos vem demonstrando, na verdade, que a acusação que lhe é deferida é totalmente improcedente. Eu estou acabando de dizer um fato extremamente relevante que veio a acontecer no Supremo, que são as ações penais que ele estava respondendo, onde a procuradora regional, ou a procuradora, na verdade, da República, que é a Dodge, ela afirmou as alegações finais que queria a condenação do deputado com base na prova do inquérito e não na prova produzida em juízo. Por quê? Porque a prova produzida em juízo demonstra cabalmente a inocência do deputado André, a ausência de qualquer participação dele na gestão do ex-prefeito Juari Batista, ou qualquer ingerência, interlocução com ele próprio. E olhe que foram colhidos os depoimentos de mais de 12 pessoas nesse processo. Isso, e o inquérito produz indícios. Mas quem confirma ou não confirma a acusação são as provas colhidas em juízo. Você, como advogado, como uma pessoa do ramo... O inquérito não tem a mesma força. Exatamente. Então, eu acho esse tipo de colocação incabível. A gente sabe que no ano eleitoral as coisas começam a efervescer, né? Situação, oposição, comentários começam a surgir, mas eu creio que oportunidades como essa que você nos dá de poder esclarecer a população e tirar, inclusive, as suas dúvidas, elas são necessárias justamente para a gente poder colocar o ponto no i. Certo. Para terminar aqui um outro assunto, no caso das subvenções da Assembleia, os deputados que recorreram ao TSE, eles terão julgamento final, no seu entendimento, ainda nesse semestre? Acho que sim, Gilmar, porque, veja, toda a programação agora traçada pelo presidente Fux é no sentido de que todos os advogados inscritos terão a oportunidade para fazer suas sustentações orais em todas as sessões, tanto que os processos já estão todos pautados novamente para terça-feira. Exato. Então, todos os advogados, ele vai, na verdade, de acordo com
com o horário da sessão, destacar 3, 4 ou 5 processos, para não tomar a sessão toda com os processos de Sergipe, até porque tem vários processos no âmbito nacional que também precisam ser julgados. Então, todos esses processos estão sendo pautados. Os advogados que foram inscritos terão a oportunidade de sustentar as preliminares primeiro, e, posteriormente, se as preliminares não forem acolhidas, todos esses advogados voltarão à tribuna para sustentar o mérito, porque cada caso tem a sua particularidade e cada um vai sustentar a sua particularidade, entendeu? E isso nós estamos aí com ainda no início, meados de março para começo de abril. Acho que a gente até o final de abril, começo de maio, pode ter uma definição já nisso. Pronto, então sobre qualquer das situações envolvendo o deputado André, o senador Eduardo Amorim ou os deputados estaduais de Sergipe, no caso das subvenções, se alguma pergunta eu não fiz que interesse um esclarecimento, fique à vontade. Não, eu gostaria até de reiterar aqui uma pergunta que você me fez pela manhã na rádio, e que eu acho também necessária também a colocação aqui para a população. Os deputados que estão sendo objeto de apreciação nas subvenções no Tribunal Superior Eleitoral, eles não estão com sua situação de registro para uma eventual candidatura, como foi afirmado, de que eles não poderão se candidatar na eleição de 2018 em razão desses recursos que ainda não foram julgados. Na verdade, o recurso que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele assume um efeito suspensivo automático, porque está tratando de uma cassação de mandato, e até que seja julgado todos esses recursos, toda a situação de aptidão desses deputados para uma eventual reeleição, está plenamente resguardada para as eleições de 2018. Se algum dos deputados for cassado, o afastamento é imediato. Sim, né? Porque aí você já sobe com recursos que não têm efeitos... uma inelegibilidade. Isso. Até que se vença no recurso posterior. Isso, mas por enquanto a situação, ao nosso sentir, está resguardada e, ao fim e ao cabo, nós estamos confiantes de que temos tese suficiente para comprovar que, em relação a essas matérias que foram objeto de apreciação na Justiça Eleitoral, elas não têm qualquer liame com as eleições de 2014. Os deputados que foram condenados no TRE de Sergipe apenas ao pagamento de multa e recorreram ao TSE, se perderam mandatos? Não, nós não entendemos que não, justamente porque não sofreram qualquer penalidade de inexigibilidade ou cassação.